Olá, meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Daremos continuidade hoje aos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Hoje o nosso assunto vai mudar um pouquinho. Nós estávamos falando a respeito da fé e esta fé vem até nós através da Igreja. Então hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de como a Igreja transmite esta fé a todos nós e o que a Igreja é, porque na verdade nos abrindo à ação da Igreja nas nossas vidas, ou permitindo que Deus haja em nós por meio da Igreja, nós vamos então ter condição de abraçar a fé de uma maneira muito mais intensa, muito melhor. Por isso que é importante a gente conhecer a Igreja, porque tem muita gente que fala, olha, Cristo sim, Igreja não, e isso a gente já viu em aulas passadas que isso não existe. Não dá para separar Cristo da Igreja, tampouco dá para separar a fé da Igreja, não é? Então hoje a gente vai tratar deste assunto e você é nosso convidado a ficar juntinho conosco, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, pedimos que você acione o sininho para receber as notificações. Compartilhe este nosso vídeo com a sua rede de contatos e se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo, porque dessa forma o YouTube vê que pessoas estão gostando do vídeo e retransmite automaticamente isso para outras pessoas, não é? Então, é uma forma de você evangelizar, porque daí as pessoas vão receber estes nossos vídeos e quem sabe, através deles poderão conhecer Jesus. Que tal? Então não deixe de nos ajudar fazendo aí a sua inscrição, o seu positivo e compartilhar com a sua rede de contatos. Combinado? Muito bem, nós vamos então agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Até já! Muito bem, meus caros, estamos de volta e vamos então, como fazemos habitualmente, vamos fazer a nossa oração pedindo a luz do Espírito Santo para todos nós, para que este Espírito nos ilumine, toque no nosso coração, toque na nossa mente, e nós estejamos totalmente abertos e disponíveis para aquilo que Deus quer nos falar. E que estes ensinamentos produzam frutos em nós, não é? Não queremos simplesmente deixar esse estudo como um conhecimento, mas permitir que este conhecimento saia da cabeça e vá até o nosso coração, não é isso? Então, convido você a rezar comigo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E rezamos também a Nossa Senhora, entregando as nossas atividades, e entrego cada um de vocês no coração imaculado de Maria, pedindo ela que nos abençoe a todos e nos conduza até seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos conversar a partir do parágrafo número 171 e vamos caminhar um pouquinho nesses parágrafos seguintes também. E eu gostaria de começar citando um versículo da carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. São Paulo nos falou o seguinte: a igreja é coluna e sustentáculo da verdade.
Você já pensou o que significa isso? A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O que é uma coluna ou um sustentáculo? É aquilo que suporta, que apoia, que não deixa cair. Aqui na nossa casa, se nós tirarmos determinadas colunas, a casa cai, não é verdade? Pois bem, a igreja, segundo São Paulo, é uma coluna e é um sustentáculo da verdade. Ou seja, sem a igreja não existe a verdade. É ela quem sustenta a verdade, é ela quem sustenta a fé. Percebem isso? Mas é antes da gente falar qualquer coisa a respeito disso, ou aprofundar alguma coisa a respeito disso, quero dizer que a igreja não é uma empresa. Às vezes nós achamos que a igreja é como uma fábrica, como uma loja de serviços, ou sei lá o que a gente às vezes imagina. Não. A igreja é o corpo místico de Cristo. Tampouco a igreja é tão somente aquele templo de tijolos, de pedra ou de madeira que nós frequentamos ou que nós passamos em frente. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um mistério. A igreja é algo que transcende aquilo que nós sabemos ou podemos ver. A igreja, como eu falei, é o corpo do Senhor. Então, se ela não é somente uma empresa, como às vezes a gente pensa que é, ou se ela não é tão somente um templo de pedra ou de tijolos, nós devemos olhar para a igreja de uma forma diferenciada. A igreja é a nossa mãe. O que faz a mãe? A mãe dá a vida, a mãe cuida, a mãe educa, a mãe ensina. No caso da igreja, a igreja nos dá os seus dons, ela nos dá os sacramentos. Os sacramentos são as graças de Jesus que continua agindo ao longo do tempo, ao longo dos séculos, concedendo aos seus filhos as graças, os milagres, os dons que todos nós necessitamos. E os sacramentos vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. No nosso nascimento, nos concedendo a fé, o perdão do pecado original, nos enxertando, nos inserindo na igreja. Depois, o sacramento da Eucaristia, que é o pão vivo descido do céu, é o nosso alimento para a caminhada. Depois, o crisma, que nos torna fortes e confiantes na graça de Deus para testemunharmos neste mundo que Jesus é o Senhor. Depois nós temos aí o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, para nós nos colocarmos a serviço. Nós temos os sacramentos de cura, não é? Que são os sacramentos da penitência, o sacramento da unção dos enfermos. Enfim, nós temos aí os 7 sacramentos, que são aquelas graças que Deus nos dá para nos conduzir ao longo desta vida para um dia chegarmos na pátria celeste. Sem estas graças, as coisas ficariam muito complicadas, a gente fraquejaria. Portanto, a igreja é esta mãe que nos alimenta e nos concede essas graças. É uma mãe zelosa, ela cuida de seus filhos de uma forma muito especial. E é tão zelosa que nos dá o alimento. Então, meus caros, quem diz que faz a sua própria religião está falando besteira. Quem diz que caminha sozinho e não precisa da igreja está falando besteira também, porque na verdade está morrendo de inanição e nem está sabendo disso. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja tem os seus dons, tem o seu jeito de ser, tem os seus carismas, as coisas que Deus concede para ela. E uma das grandes belezas da igreja é a unidade da fé. A igreja é única na fé, ela não acredita em duas coisas diferentes, ela tem unidade na fé. E é assim desde o seu nascimento, há 2021 anos atrás, até os tempos de hoje, será assim até o final dos tempos. Ela não acredita numa
coisa em certas horas e em outra hora ela acredita noutra. Não, é a mesma coisa o tempo todo. Então, meus caros, essa unidade de fé que a igreja tem e que ela propõe a nós para sermos participantes disso com ela é mais bem compreendida, ou melhor compreendida, quando nós olhamos a igreja como povo de Deus. É o mesmo povo de Deus que nós vimos e já conhecemos desde o Antigo Testamento, não é? E que é um povo que vem caminhando até receber Jesus, e Jesus então salva este povo, elege esse povo e apresenta a ele o reino do Pai, e continuamos caminhando até o final dos tempos. Percebem? Então este povo nasceu lá em Abraão, lá no Antigo Testamento, quando Deus se apresentou a Abraão, fez com ele uma aliança e propôs para ele uma descendência numerosa, mais numerosa que as estrelas do céu. E por conta disso, nós vemos no Antigo Testamento todo o caminhar desse povo, as 12 tribos de Israel, os profetas, os reis e por aí vão. Todos aqueles participantes, né, ou digamos assim, personagens que integraram e caminharam no Antigo Testamento. E esta figura de igreja como povo de Deus é a imagem que de fato nós temos hoje. Nós somos povo de Deus. Aquele povo lá do Antigo Testamento era o protótipo, a figura, a imagem daquilo que seria um dia, através de Jesus Cristo, o verdadeiro povo de Deus, remido, salvo. Portanto, meus caros, a igreja recebeu de Cristo a mensagem do Evangelho, a boa nova, da qual ela é guardiã. Ela recebeu a graça do Espírito Santo na manhã de Pentecostes, mas a gente pode afirmar com toda certeza que é lá no Calvário, na cruz, quando do coração de Cristo jorrou sangue e água, ali nasceu a igreja. Por isso que em todas as nossas igrejas católicas nós temos lá o crucifixo, não é? Todas têm. Por isso que no altar, nas celebrações das missas, nós temos o crucifixo. Se não tem um crucifixo grande na igreja, sobre o altar tem que ter o crucifixo. Por quê? Porque é o sinal, primeiro, de que Cristo nos redimiu neste grande mistério de amor. E segundo, porque é lá na cruz que nasce a igreja, esta igreja que está reunida em torno do altar para celebrar a Eucaristia. Então, meus caros, a igreja recebendo este dom do Espírito Santo, ela se torna então fiel, portadora e anunciadora do Evangelho. E como eu dizia, a igreja não muda de verdade. Ela é fiel aos ensinamentos e ela não muda de ideia, ou não muda de pensamento, ou não muda de discurso, só porque é moda nova. Não. Nós, muitas vezes, no nosso mundo, na nossa sociedade, mudamos de direção conforme a moda, conforme determinadas filosofias, ou até mesmo doutrinas não cristãs, mas, na verdade, conosco é diferente. Na igreja, nós nos mantemos fiel, imutáveis, porque quem nos apresentou a mensagem não foi uma pessoa como nós, foi o próprio Cristo, o Deus vivo no meio de nós. Portanto, determinadas questões não são passíveis de mudança. Questão do aborto, questão da indissolubilidade do matrimônio, ideologia de gênero, uniões homoafetivas e por aí vai um monte de coisa que não são condizentes com a mensagem do Evangelho, e a igreja se posiciona firme, categórica, ama a todos, acolhe a todos. No entanto, ela não aceita essas questões, tá certo? Portanto, meus caros amigos, a fé que a igreja professa, guarda, proclama, testemunha,
ela recebeu diretamente de Jesus Cristo. Mais do que isso, Jesus Cristo está conosco, caminhando conosco na igreja, e é nele e com ele que a igreja testemunha na força do Espírito Santo. Isso é muito importante da gente saber. Somos movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz. E nós temos que buscar no Espírito Santo o caminho, a vontade dele, como ele quer nos levar, e não fazer segundo a nossa cabeça. Ah, eu não gosto dessa doutrina, eu não vou aceitá-la, vou fazer diferente do meu jeito. A gente não vai chegar no céu desse jeito, minha gente. Portanto, meus caros, essa fé que a igreja guarda, testemunha, ela é transmitida a todos nós pelo batismo. Quando somos batizados, recebemos esta fé, recebemos esta graça e nós caminhamos então como batizados, participantes dessa igreja, como parte daquele povo. Somos de fato parte daquele povo, um único povo de Deus. Eu queria aqui citar uns ensinamentos de Santo Irineu. Santo Irineu é um santo da época da patrística, lá no início da igreja, anos 100 e poucos, 200, por aí, bem no início da igreja, os padres da igreja, como se diz. Então, Santo Irineu falou: a igreja professa a mesma fé como se tivesse uma só boca e o faz desde os apóstolos. Pois é, a igreja fala assim, desde os apóstolos até os dias de hoje. Os papas, sucessores dos apóstolos, eles não se desdizem. Alguns falam assim: ah, o Papa Francisco, sim, ele sim é bacana, ele sim faz coisas diferentes. O que o Papa Francisco faz não é nada diferente do que todos os papas anteriores a ele já o fizeram. Claro, é o Espírito Santo quem conduz a igreja e o Espírito Santo vai clareando, às vezes, o entendimento a respeito da doutrina, a respeito da palavra, mas é a mesma doutrina. Ela não muda. Portanto, às vezes as pessoas, será que o Papa Francisco vai mudar essa questão da igreja? Não, não vai. Porque a igreja, ela é imutável na sua doutrina, tá certo? E este Santo Irineu continua dizendo que nós recebemos esta fé como um tesouro, uma joia preciosa no dia do nosso batismo e aguardamos e a protegemos das investidas do mundo, guardando-a num vaso precioso. Ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o vaso que a contém. Portanto, esta fé é como um tesouro, uma joia preciosa, que é guardada em vasos preciosos também, vasos importantíssimos. Que vasos são esses, hein? O nosso coração. É o nosso coração que guarda esta fé, é um vaso precioso o nosso coração. É onde Deus age, claro, numa imagem figurativa, não é? De forma que quando nós abrimos a nossa vida à ação de Deus, esta fé se amadurece e se manifesta para todos nós, ou para toda a nossa vida. Então, meus queridos amigos, estes conteúdos que vimos, eles estão citados e explicitados nos parágrafos 171 até o 175. Desde o 171 até o 175, nós vemos esta ação e esta presença da igreja no mundo desde Jesus Cristo e, a partir de Pentecostes, a ação do Espírito Santo concedendo a fé e realizando as suas maravilhas com os sacramentos, não é? No caso específico da fé concedida a nós pelo batismo, mas a partir daí, na nossa vida, no nosso dia a dia, esta graça se multiplica e ela cresce e amadurece em nossas vidas, sobretudo porque também temos outros sacramentos que nos
alimentam, como a Eucaristia e a própria Palavra de Deus, que também é alimento para nós e alimento para a nossa fé. Então a gente fica sempre guardando este tesouro com amor, com carinho, mas com um cuidado enorme, porque é uma graça que não pode se perder. Se a gente perde a fé, às vezes isso pode ser fatal para nós, porque podemos prescindir e até abrir mão da eternidade quando jogamos fora ou renegamos a nossa fé. Claro, a gente não vai fazer isso, não é verdade? Pelo contrário, queremos clamar ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Tenho fé, Senhor, mas a minha fé é muito pequenininha. Conto com a tua graça, Senhor, aumenta a minha fé. Tá bom? É a mensagem que queríamos deixar para você hoje. E na sequência eu vou deixar aí anotado na tela uma sequência de atividades, de leituras, de uma oração para você fazer. E gostaríamos que você fizesse como forma de interiorizar e de sedimentar esses conteúdos e ficarem bem guardados na sua vida. Combinado? Olha, e eu quero reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tá joia? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.